Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Mas não ficarmos tomando tempo. Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do verso 46. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando soube que era Jesus, o Nazareno começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, ou tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver, ou que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante recebeu a vista e foi seguindo pela estrada. Amém. Podeis vos assentar, glorificando a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia, como já foi dito aqui pelos irmãos. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho, ele nada mais é do que uma convivência. Ser crente é você ter um relacionamento com Cristo. Não é outra coisa. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos tornar pessoas melhores. Não foi isso. Jesus morreu no Calvário como nosso Salvador, para nos levar de volta à forma original. E para isso, nós desenvolvemos um relacionamento. O irmão Wagner cantou aqui, agora há pouco, com muita unção, dizendo que o fato daquele homem lá de Betesda, ele levar a cama, era para ele construir uma memória de quem o tinha salvado. Então, ser crente é desenvolver um relacionamento. Observe que lá no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 20, Jesus está terminando o sermão da montanha, que ele inicia no capítulo 5, e ele vai dizer assim: olha, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí ele vai continuar, irmãos, e aí ele vai contar uma história aqui,
no final de tudo, alguém vai chegar, muitas pessoas, ou alguém vai chegar diante dele e vai bater na porta: Senhor, abre-nos a porta. Por quê? Porque nós fizemos tantas coisas e o Senhor nos deixou de fora. Observe, irmãos, que a primeira negativa de Jesus vai ser assim: eu não vos conheço. Conhecer fala de relacionar, de ter contato, de viver próximo, de saber quem é. Por isso que lá em João, a partir do capítulo 6, o 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: se vocês fizerem ou conhecerem a vontade de meu Pai, eu e o Pai viemos em vocês e faremos nele morada. Então, ser crente é desenvolver um relacionamento com Cristo. Por isso que esse homem aqui, que nós lemos a história, o Bartimeu, que é o filho de Timeu, quando ele tem algumas características aqui, irmãos, que mais ninguém tem. A mesma história contada lá em Lucas 18, ela tem alguns detalhes que Marcos ele não mostra. E quando comparamos essa história com a oração de Davi no Salmo 51, lá no verso 10, 11 e 12, Davi vai dizer que vai pedir a Deus que Deus não retire dele o Espírito Santo e que restaura-me a alegria da salvação. Observe, irmãos, que Davi está pedindo algo que no Antigo Testamento não acontecia. Porque o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não era de forma definitiva. Ele vinha e voltava ao trono de Deus. Ele vinha esporadicamente nos homens e voltava. Mas Davi diz: não retira de mim o teu Espírito. O que ele está dizendo? Domina por completo os meus impulsos. Eu quero que o Senhor domine a minha vida de forma plena e segura, para que eu não peque nunca mais. Ele está dizendo, irmãos, que se Deus habitasse nele de forma plena e constante, os seus pecados ligados, ou os seus impulsos ligados aos seus instintos, seriam dominados. E quando ligamos isso a essa história que nós lemos, nós vamos observar que quando o filho de Timeu, ele diz: que eu torne, Senhor, é o mesmo que dizer: quero de novo em minha vida aquilo que eu perdi. Mas para eu ter novamente aquilo que eu perdi, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Para eu ter de novo, para que eu vivencie o que antes eu tinha, eu preciso que o Senhor venha na minha direção e me ajude. O Wagner cantou aqui sobre o homem da cama, lembra de Betesda? E aquele homem está com a sua atenção tão fora da realidade,
que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ah, irmãos, ele está há 38 anos ali. Parece uma pergunta meio tosca, né? Mas Jesus está chamando a atenção daquele homem. Jesus está tentando fazer com que a sua atenção volte para ele. Porque a resposta dele diz tudo sobre ele. Não tem ninguém que me jogue no tanque. Ele tinha uma dependência emocional de outras pessoas. E ele estava olhando para a coisa errada, para o lugar errado. E o Salvador estava ali, diante dele. O Todo-Poderoso estava ali, diante dele. Você quer ser curado? Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo hoje. Aleluia. Aleluia. Você quer tornar a ter de novo o que você perdeu? Desenvolva novamente um relacionamento com o seu Senhor. Aleluia. Se lembre de quem você já foi e de quem você é hoje. O Bartimeu, irmãos, ele aproveita a oportunidade porque Jesus está passando no seu caminho. Então, tornar ou restituir não se trata somente de ver. Quando essas duas palavrinhas se juntam, tornar ou substituir, restituir, aliás, restitua, como Davi disse, ou torne-me, Senhor, que eu torne a ver. Não está simplesmente, irmãos, falando. Simplesmente não se trata só de ver, mas de ser. Sabe aquela sensação de que nós não precisamos de muito para ser feliz? Aquela que muitas vezes, muitos de nós ao longo do tempo nós vamos perdendo, porque nós vamos nos envolvendo com outras coisas. O Espírito de Deus quer te devolver nessa noite e dizer: a minha graça te basta. Aquela sensação, irmãos, de que nós não precisamos de muito, mas só um pouquinho da presença do Senhor, só um pouquinho. Observe que tornar, irmãos, quando ele diz que eu torne, ele está se referindo a algo que ele teve no passado, e que o lugar onde ele está agora não é a sua realidade, não é aquilo que ele tem em mente. O ambiente onde ele está agora não pertence, ele não pertence àquele lugar, porque agora ele está num ambiente de pedinte, de pobreza, de maldição, de violência, de engano. Mas quando ele diz que eu torne, ele está dizendo: Senhor, eu estou cego, eu estou convivendo aqui no meio de pessoas miseráveis, mas eu sei que eu não pertenço a este lugar.
O ambiente que tem na minha mente, no meu coração, é outro. Por isso, me devolva o lugar que me é devido. Lembra de Lamentações 3? Lamentações, Jeremias está vivendo a pior parte, irmãos, da invasão babilônica. Um ambiente de morte, de destruição, onde as pessoas, para se alimentar, comiam umas às outras. E ele diz que, no verso 20, ele diz: Senhor, eu sei que nós guardamos muitas coisas na memória. No 21 ele diz: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele dá uma pausa e responde. Alguém poderia perguntar: Jeremias, mas o que te dá esperança? Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Bartimeu está dizendo a mesma coisa. Quando ele clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: eu sei que eu estou num ambiente de morte, eu sei que estou num ambiente de maldição, mas Senhor, eu não pertenço a esse lugar, porque as misericórdias do Senhor não vai deixar eu ser consumido. Deixa eu te dizer uma coisa: o ambiente que você vive hoje, esse ambiente você não pertence a ele. A maldição que você vive hoje não te pertence. O lugar de tristeza, o lugar de sofrimento que você está hoje, você não pertence a esse lugar. Deus, o nosso Deus, quer te tirar daí para a glória do seu santo nome. Torne, Senhor, me dá as tuas misericórdias. Ele era cego, irmãos, mas ele viu o que ninguém via. Ele enxergava mais do que no mundo onde ele estava inserido. O ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava. Ele tinha uma outra imagem, uma outra referência. Como eu já disse, temos uma capacidade enorme de guardar as tragédias, né? Mas temos que trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor. Os irmãos já disse aqui o quanto o Senhor é bom, quão Deus é maravilhoso, e não nos esqueçamos disso. Aí ele diz, olha aí no Lucas 18, verso 35, verso 36, ele diz: ouvindo passar a multidão, Lucas 18, 36, perguntava ele, o que era aquilo? Olha o 37, irmãos. Responderam, quem respondeu? A multidão responde: é Jesus. Mas que Jesus? O Nazareno. Ah, é o Nazareno? Sim. Ele diz, ele ouve uma coisa e fala outra. Então, no 38, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem, ele tinha um segredo aqui,
Ele tinha desenvolvido aqui um relacionamento tão profundo, que uma multidão diz uma coisa, e ele expressa outra totalmente diferente. Ele chamava por Cristo, por um Cristo ainda fora do tempo. A multidão diz que era o Nazareno, e ele chama de Messias. Por que ele faz isso? Porque ele conhecia os protocolos. Ele sabia como acessar alguém importante. Quando a multidão chama Jesus de Nazareno, eles tinham na mente deles apenas Cristo como um que resolve problemas, o milagreiro. O Bartimeu não, ele aponta para o propósito. A multidão, irmãos, aponta para onde Cristo veio. Ele o chama de filho de Davi, apontando para a divindade. Ele veio de Nazaré. Ele diz: não, ele é o Salvador. Aleluia. Nós temos que saber acessar a Deus. Enquanto os irmãos cantavam aqui, eu fiquei pensando a respeito da oração. A oração. Nós oramos para ter mais de Deus ou para Deus ter mais de nós? Porque segundo Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36, é impossível nós, os seres humanos, adentrar ou conhecer a mente do Senhor. Nós somos limitados. Como que o ser ilimitado, irmãos, ou limitado, vai possuir um ilimitado? A oração não foi feita para você ter Deus, mas Deus ter você de forma exclusiva e total. É isso que esse homem está dizendo, é isso que ele está falando. Nazareno era só mais um, filho de Davi era o código de acesso. Jesus, quando ele diz Jesus, ele está dizendo: o Senhor governa o céu. Filho de Davi, o Senhor governa a terra. O Senhor é poderoso tanto no céu quanto na terra. Tanto na terra como no céu. E o Senhor pode fazer algo por mim. Tanto é que Jesus depois vai dizer: todo o poder foi-me dado, tanto nos céus quanto na terra. Esse homem sabia, irmãos, ele tinha um código, ele tinha um acesso, ele tinha um segredo. E aí a expressão, Jesus diz assim para ele: olha, chamai-o. Nessa palavra tem uma coisa importante aqui. Porque para nós, na nossa cultura, parece que é normal. Ele está apenas atendendo um chamado. Mas não é. Você sabia que isso aqui tem a ver com a forma dos reis do Antigo Testamento atender os plebeus? Porque até então, isso está lá no livro de Esther. Até então, quando alguém chegasse para falar com a majestade, com o rei, se ele não estendesse o cetro em direção à pessoa, era morte na certa. Isso está lá em Esther. Está praticamente em toda a Bíblia. E ele, quando ele diz: o Senhor é rei nos céus, rei na terra, tem misericórdia de mim.
Jesus, quando diz chamai-o, é a mesma coisa de estar apontando o cetro para ele e dizendo: hoje eu vou te abençoar. Aleluia. Jesus já nos chamou, irmãos. O cetro já está apontado para nós tem 2000 anos. O que você quer que Ele te faça nessa noite? O que você quer que Ele te faça? A bênção do Senhor está aqui. Por muitos dias eu fiquei, quando estávamos estudando o livro de Esther, melhor dizendo, quando estávamos estudando o livro de Esther aqui na escola dominical, uma passagem no capítulo 5 me chamou a atenção. Justamente quando ela é atendida pelo rei. A Bíblia diz lá que quando ela é chamada, ela se veste com as vestes reais. E eu fiquei pensando, mas ela era uma rainha, Claudomir? Não faz sentido ela se vestir. Ela já estava vestida. Ela era uma rainha. Já era uma rainha. E aí eu fui ler no hebraico. Então, é tão lindo, irmãos. Porque quando a Bíblia fala que ela vai se vestir com as vestes, a palavra hebraica para vestes é que é reino. Quando ela vai ser atendida por aquele rei terreno, mau, cruel, a Bíblia diz que ela não coloca umas vestes físicas reais, mas ela se veste do reino. Você está entendendo? Tudo que você for fazer e todas as decisões que você for tomar, se vista do reino. Nós somos igreja, irmãos. Temos umas vestes reais. O problema é que nós queremos vestir as nossas físicas para resolver os nossos problemas. Mas eu te digo nessa noite, para muitos que estão me ouvindo aqui, todas as vezes que você for tomar uma decisão, todas as vezes que você for fazer algo, fazer muito difícil, se vista com as vestes do céu, e o Senhor é contigo. O Bartimeu, ele toma uma decisão. Ele também toma essa decisão, a mesma decisão que a rainha Esther tomou. Já vou parar, meu tempo acabou. Quando Jesus disse: chamai-o, ele vem, traga ele. Qual é a primeira coisa que ele faz? Vocês se lembram? Ele joga a capa no chão. A capa era uma identificação romana. A capa dava o direito para ele pedir esmolas. A capa dava o direito para ele estar ali pedindo. Era a forma humana de rotular ele, que quando todas as pessoas que passavam via ele naquela condição, era a forma física de sobrevivência dele. A capa era a sua casa, a capa era a sua estrutura, dada por Roma. A capa era a sua proteção, que ninguém podia tocar nele, porque ele era um esmoler. Quando Jesus chamou ele joga todas as suas soluções humanas no chão e vai para encontrar com seu Senhor. Aleluia.
E hoje eu quero te oferecer Jesus. Se você quer jogar a sua capa, a sua solução no chão, faz assim com a sua mão que nós vamos orar com você. Se você quer aceitar a Cristo hoje como seu Salvador, dê um sinal que nós vamos estar orando por você. Ah, irmão Sérgio, mas a minha solução... Tem um jovem ali, traga ele aqui, irmãos. Você não sabe da minha situação, irmão. Jesus não quer saber da sua solução. Vem aqui, vem correndo. Vem para o Senhor. Fica de pé. Jesus está salvando. Tem mais alguém? Não é aquele ali, não? Fernando, cadê o Fernando? Fernando Pereira. Cadê o Fernando Pereira? O Fernando Pereira que pediu para reconciliar. Cadê ele? Está aí o Fernando? Tem mais alguém que quer jogar a sua solução humana aí no chão? E vir vestir das suas vestes reais? Tem mais alguém? Tem mais? Eu preciso parar. Se não tem, Deus abençoe. Vamos orar. Amém. Vamos orar por esse jovem que está aceitando Jesus como Salvador. E orar por Fernando também, que está reconciliando. Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, te agradecemos, ó Deus, por essa vida que regressou para a sua casa, por esse jovem que te aceitou como Salvador, ó Deus. Escreva o seu nome no livro da vida. Pai querido, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estão no assento.